O anime começa com a gente vendo um acidente de carro que mata a família do protagonista, o Taio. Por causa disso, ele começa a pensar sobre a vida e percebe que tudo que a gente tem pode acabar num piscar de olhos. Logo em seguida, a gente vê o Prota no funeral da família, com o machucado que ele fez no acidente. Nesse momento, o Prota fica super nervoso, com medo de perder a única amiga que restou, a Mutsumi Yosakura, que também dá nome ao anime. A Mutsumi percebe o medo dele e diz pra ele não se preocupar, porque ela nunca vai abandoná-lo. Ao ouvir a amiga, o Taio se acalma um pouco. A cena muda e a gente viaja pro futuro, onde o Prota tá em sala de aula. Pouco depois, chega a hora do intervalo e um grupo de colegas o chama para jogar futebol e fazer outras coisas, para se divertirem juntos e virarem amigos. Mas o Taio fica nervoso e recusa os convites, o que deixa os meninos bem tristes, já que ele faz isso sempre. Então eles decidem parar de incomodá-lo, porque o Prota acaba desmaiando de tanto nervosismo. Depois de um tempo, o Prota se sente mal por ter dispensado os colegas e a gente descobre que ele tem medo de fazer novos laços, por causa do trauma de ter perdido a família. É aí que a Mutsumi aparece, interrompendo o Prota e o repreende por ter rejeitado o convite dos garotos. Depois, ela o chama para almoçar. O grupo de garotos que estava observando de longe fica chocado ao ver que a Mutsumi é a única pessoa que consegue tratá-lo de forma normal. Em seguida, a Mutsumi fala que está preocupada que ele passe o resto da vida sozinho. Ele responde que ela não tem moral para falar sobre isso, já que ela também tinha rejeitado um veterano popular do terceiro ano, o Tanaka, que era capitão do time de futebol, inteligente e bonito. Mutsumi então ri do que o Taio disse e fala que ele não precisa se preocupar com ela, já que ele precisa seguir com a vida dele. Ela o aconselha a recuperar suas habilidades sociais para poder falar com outras pessoas sem medo. A conversa deles é interrompida por um professor, o Kiyochiharu. Ele é super carinhoso com a Mutsumi, o que deixa os dois bem, mas bem desconfortáveis. Nesse momento, o professor pede para o Taio ir à sala dele no final da aula. O Prota fica surpreso e pergunta se ele fez algo de errado. Kiyochiharu apenas diz que o espera mais tarde e sai. Horas depois, a aula acaba e os colegas se despedem do Prota, que fica nervoso de novo. Ele lembra que tem que ir à sala de Kiyochiharu e vai até lá. Quando ele chega, o professor se senta bem perto dele, o que deixa o Taio ainda mais nervoso. O professor então mostra ao Prota uma coleção de fotos da Mutsumi que ele vinha tirando há muito tempo. O Taio logo pensa que o professor é um tarado e um stalker, e que devia denunciá-lo. Conforme o tempo passa e eles conversam, o Prota fica cada vez mais preocupado. Isso porque Kiyochiharu vinha se livrando de todos os caras que tentavam se aproximar da Mutsumi. Ele confessa ao Prota que foi ele quem torturou o Tanaka para que ele não chegasse perto da garota de novo. Ele também diz que tem muita inveja do Taio porque ele é muito próximo da Mutsumi. Nisso, ele saca uma faca e aponta para o pescoço do Prota, que fica paralisado de medo. O professor também menciona que o ignorou todo esse tempo por ele e Mutsumi serem amigos de infância, mas que não vai mais conseguir, porque não aguenta mais. Kiyochiharu revela que a Mutsumi na verdade é sua irmã mais nova e que tudo o que ele fez foi para protegê-la de qualquer perigo. Nesse momento, Kiyochiharu é interrompido por uma garota chamada Futaba. Por causa disso, o Prota não é morto pelo professor, e pouco depois acorda na casa de Mutsumi, que decide apresentar a ele os irmãos mais velhos, incluindo a Futaba. Futaba é especialista em artes marciais e a segunda filha mais velha. Conhecemos também o Shinzo, especialista em construção e manuseio de armas de fogo. Tem a Shion, que é fera em se infiltrar em sistemas cibernéticos. O Kenwell, especialista em disfarces de atuação. E por fim, o Nanao, especialista em análise e uso de químicos, substâncias biológicas e venenos super fortes. Além deles, tem o Golias, que é o guardião da casa. Mutsumi revela ao Prota que eles são uma família de espiões particulares muito famosa. Os irmãos de Mutsumi dizem ao Prota que Kiyochiharu, o irmão mais velho deles, é o mais forte de toda a família. O Prota, com um pé atrás, pergunta por que o professor tentou matá-lo. E eles respondem que descobriram que alguém quer matar a Mutsumi.
Depois de contar isso, Futaba menciona que anos atrás a Mutsumi foi gravemente ferida por culpa do Kiyoshiharo. A situação causou muito estresse na Mutsumi e deixou uma mecha branca no cabelo, e é por isso que o professor se sente muito culpado. Desde então, Kiyoshiharo ficou obcecado em cuidar da irmã mais nova, a ponto de fazer qualquer coisa para protegê-la. E agora que Kiyoshiharo sabe que a Mutsumi está em maior perigo, ele decidiu se livrar do Taiyo. Nesse momento, a conversa é interrompida quando os irmãos descobrem que Kiyoshiharo chegou em casa para acabar com o Prota. Futaba diz ao Prota que, embora eles sejam mais fracos que o irmão mais velho, eles farão o possível para cuidar dele e protegê-lo. Ela também menciona que o Taiyo poderia se salvar se ele se casasse com a Mutsumi, já que ele ficaria com a metade do anel e passaria a fazer parte da família Yozakura. Isso porque a família tem uma única regra: nunca matar um membro da própria família. O Taiyo se assusta, pois lembra do acidente da família dele e fica nervoso com a ideia de ter que fazer parte de uma nova família. Mutsumi diz para Futaba que não vai se casar com ele, porque é cruel pedir isso a ele, sabendo que ele acabou de perder a família. Futaba entende o que ela diz e pede desculpas ao Prota. Depois disso, os irmãos começam a se preparar para proteger o Taiyo do seu irmão Kiyoshiharo. Kiyoshiharo entra na sala e diz que foi muito fácil passar por todos os sistemas de segurança e armadilhas da casa, o que deixa todos surpresos. Futaba, Shinzo e Nanao decidem atacar o irmão para que Kengo e a Shion possam levar o Prota e a Mutsumi para outro lugar. Kyoshiro demonstra seu grande poder, neutralizando os irmãos facilmente com seus fios de aço. Shion usa seus drones para tentar deter o irmão, enquanto Mutsumi e o Kengo escondem o Taiyo em um armário. Minutos depois, Kyoshiro aparece no quarto de garotos para acabar com o protagonista. Kengo revela ter se disfarçado da irmã para armar uma cilada para o Kyoshiro. Mesmo assim, Kyoshiro detém facilmente e pergunta para Mutsumi onde o Prota tá. A garota responde que Taiyo não planeja machucar ela e pede para ele não o machucar, já que ele é apenas seu amigo. Nesse momento, seu irmão aceita o pedido da Mutsumi. No entanto, ele avisa que não vai deixar ela sair de casa para que ela não corra mais nenhum risco. Mutsumi fica chocada ao saber que o irmão quer afastá-la da sociedade para tê-la completamente para si. A garota não tem outra opção a não ser aceitar a proposta do irmão para salvar o Taiyo de ser morto. O Prota sai do esconderijo pensando que Kyoshiro tá errado e diz pra Mutsumi que vai se casar com ela para acabar com o conflito de vez. A garota fica em dúvida por um segundo, mas Taiyo a lembra que ela tinha dito que não abandonaria ele. Nesse momento, Mutsumi ouve as palavras do Prota e decide separar o anel da família em dois e joga pro Taiyo. Kyoshiro rapidamente usa seus fios de aço para parar o Prota e impedir que a tradição de casamento da família seja cumprida. Mas o Prota não se importa e decide se machucar a mão para pegar o anel e colocá-lo, dizendo que vai proteger Mutsumi. Depois de fazer essa promessa, o Prota e Mutsumi se abraçam e todos os irmãos aparecem para comemorar a vitória do Taiyo. Futaba se aproxima de Kyoshiro para conversar e diz que agora ele terá que ensinar o Prota o que significa proteger a Mutsumi. Para ele, depois disso, o Prota volta para casa, enquanto Kyoshiro fica chocado por ter perdido o duelo. Mas antes que Taiyo vá embora, Mutsumi agradece por tudo que ele fez por ela. No dia seguinte, o Prota é acordado por Kyoshiro, que tenta matá-lo com uma faca, mas o Taiyo consegue desviar do ataque e é elogiado por Kyoshiro por ter bons reflexos. O Prota fica bravo, já que pensou que ele realmente queria matar ele. Kyoshiro diz que isso fará parte de seu novo treinamento, porque para ser um espião é preciso dormir com um olho aberto. Kyoshiro usa suas redes de aço para esticar o corpo do Prota. Enquanto isso, Mutsumi tá cozinhando o café da manhã dele. Ela ouve os gritos do Prota e vai pro quarto, onde vê o irmão torturando o Taiyo. Ela fica brava e Kyoshiro solta o Prota de suas redes de aço. Depois disso, Kyoshiro sente que algo não tá certo na casa do Prota e decide fugir com os dois pela janela. E em seguida a casa explode por completo por causa de um explosivo que havia sido instalado antes. Kyoshiro lembra o Prota que a missão mais importante dos membros da família é proteger a Mutsumi. Ele não dá mais explicações e vai com eles dois pro carro da família, já que ele sabia que o alvo era a irmã. Já no carro, Kyoshiro explica ao Taiyo que a relação dele com a Mutsumi não é mais segredo pro mundo dos espiões. Taiyo pergunta por que a Mutsumi é perseguida por pessoas ruins, e Kyoshiro responde que isso acontece porque ela é a 10ª cabeça da família Yozakura, uma família que tem muitos descendentes com habilidades sobre-humanas. Já os que nascem como pessoas normais são nomeados a cabeça da família, isso porque mesmo sem habilidades sobre-humanas, eles podem ter filhos que as tenham. Por isso, os membros com habilidades devem proteger a cabeça da família a todo custo. Assim, os Yozakura sempre sobreviverão e terão descendentes com habilidades sobre-humanas. Depois dessa explicação, Kyoshiro menciona que ele e os irmãos não se importam com a linhagem e querem que a Mutsumi sirva a vida como ela quiser. Mas apesar disso, a Mutsumi quer cumprir o seu dever de cabeça da família, porque sabe do perigo que os irmãos correm por proteger ela. Então quem tiver inveja ou quiser usar a família deles, irá atrás dela por ela ser a cabeça da casa. Eles são interrompidos por um grupo de mercenários que chegam ao local para atacar o carro. O Prota se assusta com o ataque, mas os irmãos estão tranquilos porque vivem isso todos os dias.
Mutsumi menciona ao Prota que eles vão ficar bem enquanto Golias estiver no volante. O Tai se assusta ainda mais ao saber que o cachorro da família é quem tá dirigindo o carro. Em seguida, o conflito começa a causar um caos nas ruas e interrompe o momento que Yoshihiro tá tomando chá. Isso deixa Yoshihiro muito irritado e decide sair para acabar com todos os inimigos. Em um instante, Yoshihiro usa seus fios de aço e consegue parar todos os tiros com muita facilidade. Depois disso, ele continua usando seus fios e destrói por completo os carros dos mercenários, acabando com o perigo em poucos segundos. Em seguida, Yoshihiro lembra novamente ao Taio que ele deve proteger a Mutsumi com a vida, já que essa é a missão principal da família. Pouco depois, Mutsumi chega na sala de aula, enquanto a gente vê o Prota revisando o lugar todo. A gente descobre que Yoshihiro disse a ele que deve proteger a Mutsumi de um cara chamado Tamaya, que é um fabricante de bombas muito conhecido no submundo e que chegou a trabalhar com o próprio Yoshihiro. No entanto, ele menciona ao Taio que nesse mundo a lealdade não existe, pois eles podem mudar de lado por dinheiro ou outras condições. Ele também menciona que o cara é viciado em redes sociais e compartilha tudo o que vai fazer. Por isso ele tinha compartilhado que acabaria com a Mutsumi em 3 bombas e já usou uma para tentar matá-la na casa do Prota. Então Taio será responsável por cuidar da Mutsumi das 2 bombas restantes, já que Yoshihiro tem outra missão. Ele ordena que o Prota proteja a Mutsumi até ele voltar, e o Prota fica totalmente alterado na sala. Poucas horas depois, as aulas terminam e o Taio começa a seguir Mutsumi para protegê-la de qualquer risco das bombas restantes. O Prota descobre que Tamaya publicou nas redes sociais que já instalou a segunda bomba, o que o deixa completamente em pânico. Ele logo vê uma silhueta misteriosa nos corredores da escola e decide segui-la. No entanto, ao chegar ao local não encontra ninguém e volta para a sala de aula como a Mutsumi. Ao chegar, ele descobre que Tamaya já publicou que conseguiu instalar a última bomba em algum lugar. Taio percebe que Mutsumi foi seletiva com as pessoas que estavam ao redor dela. Nesse momento, o Prota começa a pensar o quão difícil tem sido para ela viver em perigo constante todos os dias. Em seguida, os colegas do Prota aparecem para oferecer um chocolate que ele aceita. Os meninos ficam surpresos, já que o Prota sempre ficava nervoso quando eles tentavam convidá-lo ou falavam com ele. Mas, como era de se esperar, o Prota percebe isso, fica muito nervoso e acaba desmaiando. Um pouco depois, Taio acorda na sala de Kyoshiro, com Mutsumi ao lado. O irmão dela pergunta se ela realmente tem certeza de que ele é o marido certo. Isso porque o Prota realmente não sabe tudo o que a amiga dele teve que passar. Apesar de serem amigos desde a infância, ela nunca contou nada do que teve que viver. Então, Mutsumi interrompe o irmão e diz que já tomou a decisão, e que sempre quis que o Prota fosse seu marido. Enquanto Taio ouve o que Mutsumi diz, ele percebe que a segunda bomba está no teto da sala em que eles estão. Em seguida, a bomba explode, mas o Prota consegue proteger Mutsumi com o sofá em que ele estava deitado. Nesse momento, Taio percebe que Tamaya estava seguindo Mutsumi através dele, e que o cara colocou a terceira bomba na roupa dele. Isso faz com que o Prota decida pular do prédio para proteger a Mutsumi. Apesar disso, Yutiro aparece e consegue desativar a bomba enquanto salva o Prota. Ele menciona que ele teve muita sorte de ter terminado seu trabalho antes. Além disso, ele disse para um Taio que a única coisa que ele pode confiar no mundo dos espiões é a sua família. Finalmente, Yoshiro menciona que, embora ele quisesse matá-lo, ele nunca o deixará morrer, porque agora ele é parte da família. E sai do local, não sem antes dizer que agora ele deve se esforçar ainda mais pelo bem da Mutsumi. Pouco depois, os irmãos de Mutsumi chegam à escola e mencionam que vieram para testemunhar a primeira missão do Prota. Eles o parabenizam por ter cumprido a missão e Shinzo confessa ter capturado Tamaya com sucesso. Isso faz com que Yoshiro decida jogar o cara pro céu junto com a bomba para se livrar dele. E finalmente, os garotos celebram o sucesso da primeira missão do Taio. Alguns dias depois, o Prota tem um pesadelo em que Mutsumi está em perigo, caída no chão, sem que ele possa fazer nada. Isso faz com que ele se sinta muito impotente no pesadelo. Em seguida, o Prota acorda na casa do Uchiha Sakura, já que ele lembra que teve que se mudar para lá porque a sua casa foi totalmente destruída. Taio se levanta, mas, por acidente, acaba pisando na cauda de Golias, o que faz com que ele morda o Prota. Mutsumi logo o ajuda. Taio percebe que Golias está muito bravo com ele, mas é muito carinhoso com Mutsumi, porque ela é a cabeça da família. Pouco depois dessa conversa, o Prota vai falar com Futaba para pedir que ela o treine e o deixe muito mais forte.
Ela responde que ele não precisa se preocupar com isso, porque eles já pensaram em treiná-lo aos poucos. O Prota responde que isso não é suficiente, porque da última vez ele só foi capaz de afastar o perigo da Mutsumi, e se ele tivesse cometido um pequeno erro, ela teria morrido. Além disso, ele reforça para Futaba que ele quer se tornar muito mais forte por causa dela. No entanto, Futaba o interrompe e diz que Mutsumi treina desde que tem 3 anos, então mesmo que ele tenha o talento dos Yozakura, levará cerca de 3 anos de treinamento pesado para se tornar tão forte quanto ele quer. Futaba acrescenta que talvez o Prota possa usar o treinamento supremo dos Yozakura, mas vai ter uma condição: viver na mansão da família por 1 mês. O Prota aceita a condição por ser tão simples, já que o que realmente importa para ele é começar a treinar o mais rápido possível. Nesse momento, Taiyo cai em uma armadilha da casa, e Futaba menciona que a casa está cheia de armadilhas para o treinamento dele. Ele percebe que só de viver naquela casa já é um treinamento. No dia seguinte, o despertador do Prota toca, e depois de alguns segundos, explode, o que faz com que o Prota saia correndo, mas também faz com que uma das armas de segurança sejam ativadas e comecem a atacá-lo sem parar. Em seguida, Taiyo chega ao refeitório muito machucado, onde encontra Mutsumi e diz que não sabe como ela consegue viver em um lugar assim. Mutsumi responde que as armadilhas não são ativadas para ela, porque a casa a aceita. Depois que supera todas as armadilhas, eles mesmos podem ativá-las e desativá-las. A conversa é interrompida quando o Prota começa a sentir uma dor de estômago muito forte, porque todas as comidas contêm um pouco de veneno para que eles possam desenvolver imunidade a venenos. O Prota vai para o banheiro, mas percebe que ele precisa resolver e colocar uma senha que muda constantemente a cada minuto. Então Shion não tem outra opção a não ser ensinar o Prota como resolver a senha. Com o passar dos dias, vemos o Prota treinando diferentes detalhes para fazer coisas do dia a dia dentro de casa. Algumas horas depois, o Prota se sente um pouco exausto porque ele nem consegue descansar na escola, por causa de uma camisa que tem um peso grande como treinamento. No entanto, Taiyo decide não desistir. Ele começa a treinar sua mira à noite. Nesse momento, Mutsumi aparece, pede para ele descansar um pouco e começa a preparar uma xícara de chá. Mutsumi acrescenta que ele não deve se esforçar tanto, porque ela sabe que ele está fazendo tudo isso por ela. Em seguida, a gente vê uma memória da Mutsumi em que a gente pode ver o primeiro dia do ensino médio dos dois. Ela foi pega por um grupo de garotas que a irritavam por causa da mecha branca em seu cabelo. Nesse momento, o Prota apareceu para ajudar a Mutsumi e espantar as garotas que estavam incomodando. De volta ao presente, Mutsumi menciona ao Prota que ele a protege há muito tempo e que ele não deve se pressionar tanto para fazer isso. Uma semana depois, o Prota acorda e supera várias armadilhas que o esperavam sem problema algum. Shinzo e Shion percebem que o Prota está ficando cada vez mais forte e que a velocidade do progresso dele não é normal. Em seguida, Taiyo começa a treinar com Nanao, que o ajuda a escapar de gases venenosos que são ativados nos corredores da casa. Pode-se dizer que o Prota está superando cada vez mais as provas que eles têm na casa sem problema algum, e desenvolvendo suas habilidades e reflexos cada vez mais. Uma semana depois, o Prota bebe algo no café da manhã e seu envenenamento termina em um estado muito grave. Depois de ser tratado por Nanao, ele menciona que Futaba ainda deveria viver na casa a última semana que ele precisa. Futaba responde que ele sabia que o estado era muito grave porque ele estava perdido e usava os disfarces do Kengo. Ela também diz que ele sabia sobre os treinamentos com os irmãos para superar as armadilhas dentro do mês que ele tinha que ficar lá. Finalmente, Futaba repreende Taiyo e diz que se ele não for capaz de cuidar de si mesmo, ele nunca poderá cuidar de mais ninguém. E que se ele realmente quer protegê-lo ao mais rápido possível, ele deve entender que resistir sem pegar atalhos também faz parte do treinamento. Futaba então dá a ele um guia que o ajudará a continuar melhorando enquanto ele se recupera das lesões. E em seguida, Futaba sai do local, pensando que a razão do Prota para seguir em frente é o amor que ele sente por Mutsumi. Poucos dias depois, o mês se completa e a gente vê que o Prota consegue superar a última armadilha que faltava. Nesse momento, o anel que Mutsumi tinha dado a ele começa a brilhar. Isso significa que agora a casa o reconhece como um membro oficial da família Yozakura. Futaba o parabeniza e menciona que agora ele treinará como um espião da família. Taiyo fica super animado ao ouvir as palavras de Futaba, e os outros também ficam animados ao saber que poderão dar desafios mais difíceis a ele. O Prota, ao ouvir isso, começa a ficar muito mais preocupado. Depois de alguns dias, a gente vê a Mutsumi cozinhando uma comida gostosa, que ela termina colocando veneno para o treinamento dos garotos. Mas ela é interrompida pelo Prota, que pergunta como se coloca um sutiã. Ao ouvir isso, Mutsumi fica em choque por entender a situação de forma errada, mas ainda assim diz para o Prota que o aceita, não importa que tipo de inclinação ele tenha.
Então, o Prota tenta explicar que ele só está treinando a habilidade dele, de se disfarçar como o Kengo, que aparece disfarçado de uma mulher atraente para tentar ajudar o Prota a se disfarçar da melhor maneira. Nisso, Shinzo aparece e ao ver isso também entende a situação toda de forma errada. O Prota tenta fazer de tudo para explicar o que está acontecendo. No entanto, a discussão é interrompida por Kyochiro, que aparece para dizer a todos que em breve ele vai para uma nova missão, e por isso tenta se despedir de Mutsumi beijando-a. Mutsumi responde batendo nele por ser muito chato. Depois dessa situação, vemos o Prota caminhando pela casa com o Shinzo, que menciona que em breve ele vai para uma missão, que ele considera de baixo nível, já que ele só precisa recuperar a placa original para encontrar dinheiro falso. Ao ouvir isso, o Prota fica surpreso porque ele acha que essa missão não parece tão fácil assim. Então, Shinzo menciona que tem algo para dar a ele antes de ir para a missão. E depois disso, a gente vê o Prota caminhando com o Mutsumi na escola. Uma bola de beisebol vai em direção a eles em alta velocidade. No entanto, o Prota consegue pegá-la sem se mover e a devolve para o campo de beisebol com uma brinde força, o que faz com que todos os membros do clube de beisebol fiquem completamente surpresos. Então, na hora do almoço, Mutsumi diz que ele está se tornando cada vez mais sobre-humano por causa do treinamento, e é por isso que ele agora deve ter muito mais cuidado para não chamar atenção com as novas habilidades que tem. E Mutsumi menciona que agora ele é conhecido na escola como o próprio ninja, já que ninguém consegue sentir a presença dele nem ouvir os passos. Ao ouvir isso, o Prota pede perdão a Mutsumi, que não dá muita atenção e tenta dar ânimo a ele com a comida. Depois das aulas, vemos que Mutsumi decide levar o Prota para casa, onde ela vê começando a trabalhar com papelada, percebendo que isso tem a ver com um negócio de espiões da família dela. O Prota fica completamente chocado ao perceber a grande quantidade de trabalho que Mutsumi tem que fazer por ser a cabeça da família Yozakura. Mas ela diz que ela está acostumada com tudo isso porque o dever dela é cuidar do trabalho administrativo, gestão imobiliária, finanças e investimento em ações. Nisso, ela pede para o Prota queimar alguns papéis de divórcio do Yoshiro, que ela colocou no meio dos papéis de trabalho, o que faz com que o Prota perceba que Yoshiro ainda causa problemas de vez em quando. Depois, vemos que Mutsumi percebe que Kengo ainda não cumpriu uma de suas tarefas, e por isso decide visitar o quarto dele com o Prota. No quarto, eles veem que o lugar é uma bagunça completa, cheio de roupas e disfarces que o Kengo usou. No entanto, Mutsumi vai direto ao ponto e diz ao irmão que ele se esqueceu de anexar a documentação para um relatório importante, e Kengo responde que não se importa muito se faltar um ou dois arquivos. Ao ouvir isso, o Prota decide procurar a documentação que falta no meio da montanha de lixo, mas Kengo menciona que no monte também tem pistolas e granadas de mão. Ele diz que nunca faz nada disso para ser um incômodo, e diz para Mutsumi que ela se tornou muito chata ultimamente e se parece mais como uma mãe. Isso faz com que Mutsumi fique brava e decida capturar Kengo para fazer o trabalho dele à força. Nesse momento, Kengo decide fugir do quarto enquanto o Prota tenta detê-lo. No entanto, Kengo se disfarça rapidamente de Mutsumi para fazer o Prota baixar a guarda e fugir sem muitos problemas. Mutsumi decide ativar uma armadilha em toda a casa que a torna uma gaiola, o que torna impossível escapar. Em uma cena que muda, vemos que Shinzo está em uma missão na qual ele conseguiu se infiltrar com sucesso, e é por isso que ele consegue espiar toda a área e chegar ao seu objetivo sem muitos problemas. No entanto, ele percebe que uma armadilha dupla foi ativada para tocar o alarme, o que o obriga a procurar um esconderijo rapidamente enquanto enfrenta os guardas. De volta com os garotos, a gente vê que Mutsumi usa alta tecnologia para tentar localizar o irmão no quarto dele, e o Prota percebe que Mutsumi tem muitos hobbies, já que ela muitas vezes não podia sair porque alguém a estava perseguindo. Depois de perceber que Kengo não está lá, os garotos decidem ir ao quarto de Shion para continuar a busca. No entanto, eles só encontram ela tentando ganhar um jogo físico, sem muito sucesso. Então eles decidem ir para o quarto da Futaba, que eles decidem deixar em paz depois de a verem tirando uma soneca. Isso faz com que eles vão para o laboratório de Nanao para saber se Kengo está se escondendo lá. No entanto, eles logo percebem que ele não está lá, já que Nanao está fazendo um experimento mortal. Então, eles decidem verificar a mansão toda até chegar no quarto de Yoshiro, onde eles notam que ele só está cheio de fotos da Mutsumi. Isso faz com que os dois se sintam desconfortáveis com a cena e decidam continuar procurando Kengo. Mas nisso, os garotos encontram o Shion, Futaba e Nanao, que estavam fazendo um trabalho juntos. Eles percebem que Kengo estava brincando com eles, e ele sai de um dos quadros da casa para fugir. O Prota se apressa para tentar pegá-lo. No entanto, Kengo consegue escapar por uma passagem secreta que ele mesmo criou e derruba o Prota. Ao ver isso, Mutsumi é obrigada a desativar a armadilha que ela tinha ativado e a procurar a papelada com o Prota. Mas, uma vez dentro do quarto de Kengo, vemos que Mutsumi raptura o Prota enquanto revela que ela percebeu que na verdade ele é Kengo disfarçado
já que ela percebeu que Kengo planejou trocar de lugar com o Prota enquanto fugia e confirmou isso porque ele não permitiu que ela entrasse primeiro no quarto como o Prota teria feito. Ao ver isso, Kengo começa a ver sua mãe na Mutsumi, o que o faz lembrar que ela uma vez disse para ele segurar a mão de sua querida irmã mais nova com força. Ao se lembrar disso, Kengo decide aceitar a derrota com um sorriso e começa a procurar a papelada com o Prota, a quem ele diz que, a partir de agora, ele pode falar com ele de forma informal, já que ele é apenas um ano mais velho. Algumas horas depois, os garotos recebem uma ligação do Shinzo, que está completamente assustado e escondido, já que ele usou todas as suas armas ao enfrentar mais inimigos do que ele pensava. O Prota descobre que Shinzo é um completo covarde quando ele não tem nenhuma arma à mão. Ao perceber a situação, Mutsumi decide enviar o Prota para resgatar o irmão dela. O Prota aceita a missão e se infiltra. No entanto, ele é encontrado rapidamente e por isso ele é obrigado a usar o que aprendeu durante todo esse tempo, vivendo com os Yozakura, enquanto usa uma pistola elétrica que Shinzo deu a ele. Isso permite que ele derrote os inimigos com grande facilidade antes de encontrar Shinzo e dar a ele uma nova arma. Ao ter uma nova arma, Shinzo começa a derrubar todos os inimigos sem muitos problemas para fugir com o Prota, mas, no caminho, o Prota recebe um tiro na perna de um atirador profissional, o que obriga Shinzo a jogar sua arma no chão. No entanto, o Prota joga um garfo para o Shinzo, que decide usá-lo como arma para destruir a arma do atirador e derrotá-lo ao mesmo tempo. Graças ao trabalho em equipe dos dois, ambos conseguem voltar para casa vivos e cumprir a missão que foi dada ao Shinzo. Depois de alguns dias, o Prota está caminhando na rua à noite enquanto conversa com o Mutsumi no telefone. Ela menciona que existe uma roda gigante especial que, se um casal olhar no pôr do sol lá de cima, juntos, eles serão felizes para sempre. Mutsumi gostaria de passar um tempo com o Prota e andar nessa roda gigante. No entanto, a conversa dos dois é interrompida quando um carro para perto do Prota. Um cara misterioso chamado Seiji desce do carro, o que faz o Prota desligar o telefone, achando que ele pode causar problemas. Nesse momento, Seiji se revela como detetive da polícia e pede para o Prota ir para a delegacia. Lá, o detetive mostra a ele imagens tiradas da própria Dark Web e o Prota lutando contra os mafiosos é o vídeo que eles mostram. Isso faz com que o Prota fique alterado, já que ele pensou que os membros da família Yozakura tinham escondido todas essas atividades. Mas, depois disso, ele menciona que acha estranho não ter encontrado nada sobre os colegas dele, já que Seiji tem certeza que o Prota faz parte de alguma organização secreta com a qual ele trabalha em equipe. Então, o detetive diz para o Prota que se ele entregar informações valiosas, ele pode sair desse problema muito rapidamente. Ao ouvir isso, o Prota percebe que Seiji está basicamente pedindo para ele vender os membros da sua nova família, o que faz com que ele diga que ele não sabe de absolutamente nada do que eles estão perguntando. Ao ouvir isso, o detetive pede para ele se acalmar e oferece um copo de água, no qual ele derrama soro da verdade na frente do Prota. Ao ver isso, o Prota diz que percebeu o que ele fez, e ele responde que o pó que ele colocou no copo de água era só minerais. No entanto, o Prota fica irritado porque ele percebe como esse detetive mente mal. Então, Seiji decide forçar o Prota a beber o soro da verdade à força. Mas, nisso, o Prota consegue evitar beber graças a um balão de garganta usado por espiões. Ao ver isso, Seiji decide atacar o Prota com um martelo. Ele consegue fugir aos poucos, mas depois, ele percebe que ele está perto do corpo de um traficante que arruinou a vida de milhares de pessoas, o que faz com que o Prota se pergunte se Seiji realmente é um polícia. No entanto, ele é pego, e Seiji diz que se ele não se render, ele vai interrogar pessoalmente os amigos dele da escola. Mas, nisso, o Prota diz que ele não sabe de nada, e mesmo que soubesse, ele não daria informações para um louco como ele. Ao ouvir isso, Seiji ataca o Prota, que consegue desviar o ataque, o que faz com que a parede do quarto de interrogatório seja destruída automaticamente. Nesse momento, a gente descobre que, atrás da parede, está Yoshihiro, espionando o interrogatório do Prota. Depois disso, Yoshihiro começa a conversar com Seiji, que, em uma grande confiança, revela pro Prota que eles são ex-colegas de classe e que eles também trabalham juntos, porque, em troca de ajuda com a investigação policial, eles recebem a ajuda de Seiji, que acoberta todas as suas atividades como espião. Depois dessa explicação, Yoshihiro pergunta a Seiji como o Prota se saiu nessa pequena prova. Seiji responde que ele não traiu os aliados
nem caiu nas provocações dele, e é por isso que ele considera que o Prota foi aprovado e agora ele está mais do que interessado em trabalhar com ele. Depois, Seiji diz a Yoshihiro que tem um trabalho para ele em troca de sua ajuda. No entanto, Yoshihiro foge da situação, dizendo que já é hora da sua próxima missão, e por isso ele sai, não sem antes dizer ao Prota que já é hora de ir para a escola. O Prota consegue chegar à escola, mas por ter sido interrogado a noite toda, ele nem conseguiu dormir. A gente vê Yoshihiro aparecendo na sala de aula, enquanto revela que ele será o professor substituto do dia. A maioria dos alunos fica feliz ao ouvir isso, mas depois de alguns minutos, o Prota começa a ficar com sono e por isso ele recebe um lançamento poderoso de um giz feito por Yoshihiro, que ele consegue desviar por pouco graças aos seus instintos. Nisso, Yoshihiro começa a se comunicar com o Prota por meio de código Morse e diz que, como espião, ele deve aprender a controlar até mesmo seus próprios padrões de sono. Depois de mencionar isso, ele diz que vai usar seus filhos para analisar a frequência cardíaca dele para saber se ele dormiu para jogar um giz na velocidade do som, o que faz com que tanto Prota quanto Mutsumi fiquem bravos ao perceber que Yoshihiro planeja treiná-lo no meio da aula. E nisso vemos que Yoshihiro ativa um gás sonífero especial do Nanao, que faz com que todos na sala de aula durmam, com exceção de Mutsumi, que usa uma máscara de gás especial para evitar o gás. E lá, Yoshihiro decide jogar vários gizes no Prota para colocá-lo em uma situação extrema. No entanto, o Prota usa sua pistola elétrica para se defender, enquanto ele revela que ainda tá dormindo, já que ele conseguiu entrar em um estado semi-acordado, e seu corpo é capaz de responder a ameaça ao redor dele. Nisso, o Prota começa a parar todos os ataques feitos por Yoshihiro. No entanto, depois desse treinamento, a gente descobre que o Prota agora começou a andar sonâmbulo por todos os lados. Alguns dias depois, a gente vê o Prota lendo uma revista de conselhos de amor para espiões. Ele descobre que 90% dos casamentos de espiões que terminam em divórcio. A causa, diz a revista, é a falta de conexão por causa do excesso de trabalho. Depois de ler isso, o Prota decide chamar Mutsumi para sair, mas ele é interrompido por Seiji, que o chama para dizer que ele tem uma missão que ele não pode recusar, o que estraga os planos do Prota. Ele tem que ir pro local que Seiji enviou, que acaba sendo um parque de diversões, onde ele deve encontrar um casal que tá carregando armas ilegais. A missão do Prota é encontrá-los e capturá-los para que eles não causem problemas. Mas nesse momento, Mutsumi aparece, surpreendendo o Prota, e diz que veio para ajudá-lo a encontrar o casal. O Prota percebe que essa pode ser a oportunidade de fazer a Mutsumi se divertir enquanto ele cumpre a missão. Taio tenta copiar as ações de um casal apaixonado que tá perto dele sem muito sucesso. Isso faz seguir os casais mais suspeitos enquanto passa tempo com o Mutsumi. Mas depois de espiá-los, eles percebem que os casais que eles estavam investigando são apenas pessoas normais, o que desanima o Prota, já que ele sente que não conseguiu fazer a Mutsumi feliz o dia todo. Ele tenta dar uma rosa pra ela, mas o Prota nota que o casal mais apaixonado do local começa a discutir. Eles se revelam como os que têm as armas ilegais e começam a atirar, causando um grande caos. A rosa que o Prota planejava dar pra Mutsumi é destruída por um dos tiros. O Prota fica com muita raiva e decide usar a sua pistola elétrica pra parar o casal e entregá-los à polícia. Depois disso, Seiji agradece o Prota por ter feito um bom trabalho e diz: "Eu te devo uma". Depois desse conflito, a gente vê o Prota levando a Mutsumi pra roda gigante, onde eles conseguem ver o pôr do sol, o que a deixa feliz, já que ela acha que assim ela poderá ser feliz com o Prota pra sempre. Ao ouvir isso, o Prota decide dar a ela a rosa que ele queria dar antes, e isso faz com que Mutsumi fique muito corada. Mas depois ela pega e diz ao Prota que se sente muito feliz com o presente. Depois disso, em uma mudança de cena, a gente vê que Shion consegue terminar um videogame depois de muitas horas, e isso a deixa animada e faz ela pensar que agora ela pode dormir pela primeira vez em 80 horas. No entanto, uma garota misteriosa consegue invadir o banco de dados da família Yasakura. A Shion é acordada por um alarme que avisa que esse problema é muito perigoso e a obriga a parar o ataque. Ela demonstra sua grande habilidade cibernética e consegue atacar o computador da garota misteriosa, que é obrigada a fugir completamente do banco de dados antes de ser descoberta. No entanto, ela consegue cumprir seu objetivo, que era roubar informações sobre o Prota. No dia seguinte, a gente vê o Prota e Mutsumi se preparando para ir para a escola e eles se encontram com o Shion, que diz que alguém invadiu o banco de dados para ver só os dados pessoais do Prota. Mas depois ela menciona que o Prota não tinha nada de importante, que a segurança foi atualizada para que eles não precisem se preocupar no futuro. No entanto, enquanto ela sai, Shion começa a se perguntar como eles invadiram o banco de dados, já que ninguém sabe o código de acesso, exceto os membros da família. E depois disso, a gente vê os garotos indo para a escola, enquanto Mutsumi se pergunta por que eles tentariam roubar os dados do Prota. E nada mais. O Prota responde que, seja qual for o motivo, é muito assustador que isso esteja acontecendo, mas a conversa deles é interrompida quando eles são atacados por muitas agulhas, o que faz com que o Prota decida levar Mutsumi para um lugar seguro. Mas ao perceber que o perseguidor continua seguindo-os, o Prota decide entrar em um beco para enfrentá-lo com sua pistola elétrica. Nisso, o perseguidor acaba sendo a garota misteriosa que invadiu o banco de dados, e ela confronta o Prota com uma de suas agulhas. Ao notar a força do Prota, ela fica feliz, confessa seu amor e pede para ele morrer por ela. Ao ver isso, Mutsumi se reconhece a garota e percebe que ela é uma espiã conhecida chamada Ayaka, que usa sua técnica de espionagem para seguir os homens por quem ela é apaixonada e depois os mata com suas agulhas assassinas. Ao ouvir isso, o Prota percebe
percebe que ele é o novo alvo de Ayaka, que diz ao Prota que, no momento, todo o submundo está de olho nele, e uma empresa colocou uma recompensa de $100 mil por sua cabeça, o que fez com que Ayaka se interessasse muito pelo Prota. Mas nisso, Ayaka joga uma agulha e elimina um caçador de recompensas que estava atrás do Prota, já que ele se tornou mais popular. Ela menciona que ela tem que matá-lo antes que outra pessoa o faça para pegar o dinheiro, e depois diz ao Prota que ela conhece todos os seus encantos escondidos, como ele tentar não pisar nas plantas quando ele está se infiltrando, ou que ele conserta os edifícios danificados em suas missões. Ao ouvir isso, o Prota percebe que Ayaka é completamente louca, mas ele diz a ela que, embora ele entenda os sentimentos dela, ele já é casado com a Mutsumi e não pode permitir que ela o mate. Ao ouvir isso, Ayaka começa a chorar ao perceber que o Prota prefere a Mutsumi do que ela. No entanto, ela confessa que, embora ela queira matá-la, ela não pode, porque ela prometeu isso a Yoshihiro, o que faz com que os garotos fiquem surpresos ao ouvir isso. Mas Ayaka revela que ela negociou com Yoshihiro para obter informações sobre o Prota, e Yoshihiro aceitou sem problemas, e ainda deu a ela o código de acesso do banco de dados da família. Ao ouvir isso, tanto o Prota quanto o Mutsumi ficam com raiva de Yoshihiro por ter feito isso. A gente vê Ayaka encher toda a área de agulhas, e depois ela menciona para os garotos que eles vão se ver em breve. E depois de algumas horas, a gente vê Ayaka aparecendo na sala de aula dos garotos como um estudante de intercâmbio, que acaba se sentando num assento ao lado do Prota. Mas antes de chegar lá, ela tropeça de propósito para jogar uma agulha no Prota, que ia parar rapidamente com o caderno dele. A partir desse momento, a gente vê que uma batalha silenciosa começa entre o Prota e Ayaka, que começa a deixar várias armadilhas de agulhas ao redor do Prota para acabar com a vida dele e cumprir seu fetiche. Então, o Prota é obrigado a ficar muito mais concentrado do que o normal para não morrer. E depois de alguns dias, a gente vê que ele tenta ter uma vida tranquila, mesmo que ele seja sempre sob ataque. No entanto, depois de um tempo, o Prota começa a ficar cansado, enquanto por outro lado, Ayaka fica cada vez mais triste porque ela acha que o Prota não quer aceitar os sentimentos dela. Nesse momento, Ayaka decide usar uma técnica chamada bonecas de agulhas, com a qual ela injeta um veneno de controle mental no professor e nos outros alunos da sala também, o que faz com que eles se tornem seus servos fiéis e comecem a atacar o Prota. O Prota tenta fugir dos colegas, mas por serem muitos ele acaba sendo pego, o que faz com que o Prota exija que ela não mexa com os colegas dele. Ayaka responde perguntando por que ela não deveria fazer isso, já que, afinal, ela considera que esse mundo existe apenas pro Prota e pra ela. E depois de mencionar isso, Ayaka tenta matar o Prota, mas Mutsumi se intromete e diz que já é o suficiente. No entanto, nesse momento, Mutsumi nota que o caçador de recompensas do antes voltou para se vingar e tenta matar Ayaka, o que faz com que Mutsumi se intrometa para salvar a vida dela. Nesse momento, o Prota afasta todos os colegas para usar sua arma e derrota o caçador de recompensas na hora. Depois disso, Ayaka, completamente surpresa, pergunta a Mutsumi por que ela salvou a vida dela. Ela responde que a deixou feliz ver que outra pessoa pôde notar o qual legal o Prota é, mesmo que ela o faça de forma escandalosa. Ao ouvir isso, Ayaka começa a ver Mutsumi como um anjo, do qual ela se apaixona na hora por reconhecê-lo como um amor verdadeiro. A partir desse momento, Ayaka começa a seguir Mutsumi para todos os lugares por causa do interesse que ela tem por ela. Por isso Mutsumi pergunta se ela não estava apaixonada pelo Prota. Ela responde que agora ela só quer matá-lo para poder viver ao lado dela em paz. Mas a conversa deles é interrompida quando o Prota recebe uma ligação de Shion, que o convida para o quarto dela para que ele possa testar um novo videogame com ela. Mutsumi decide apoiar o Prota, já que ela sabe que ele será obrigado a passar muitas horas jogando com Shion. No entanto, ela diz que ele não precisa se preocupar, porque hoje eles só farão um pequeno teste. E, nisso, a gente vê os garotos começando a jogar um videogame em que eles têm que derrotar inimigos que têm a aparência do Kyotaro. Eles começam a derrotá-los e continuam avançando até que eles encontram um chefe, que acaba sendo um trem com o rosto de Yoshiro, que eles têm que parar apertando um botão várias vezes. Depois de fazer isso, os garotos conseguem parar o chefe e completar o nível. No entanto, o Prota e Shion percebem que foi anunciado nas notícias que um trem desgovernado parou de repente, sem motivo. Ela revela que ela invadiu o sistema do alvo dela e o transformou em um jogo que ela mesma criou, e depois o completou para cumprir a missão, o que faz com que o Prota fique surpreso ao ouvir tudo isso. Depois, Shion diz ao Prota que alguns manifestantes planejam derrubar um helicóptero contra uma usina de energia e que eles devem pará-lo derrotando um chefe de videogame antes que ele invada uma certa área, o que eles conseguem derrotar com muito esforço. No entanto, nesse momento, novos reforços aparecem que começam a causar muitos problemas. O Prota tem a ideia genial de invadir o chefe anterior para usá-lo a seu favor. Depois, a gente vê Ayaka aparecendo para se juntar à luta e ajudar os garotos, o que lhes permite parar o ataque e cumprir a missão com sucesso naquele momento. Por isso, a gente vê que Shion decide mostrar mais videogames ao Prota, e isso faz com que eles passem 3 noites seguidas jogando, até que o Prota chegue ao limite. Depois de alguns dias, a gente vê o Prota treinando duro quando Nanao o chama para pedir ajuda,
já que ele precisa que o Prota vá buscá-lo em um laboratório onde eles produzem armas biológicas em segredo. Nanau explica que ele está lá para neutralizar a nova arma que eles desenvolveram, que é conhecida como Sodoma, e é uma bomba de germes que, se explodisse, eliminaria toda a forma de vida em um raio de 10 quilômetros. Por ser tão perigosa, Nanau decide engoli-la para desintoxicá-la usando seu corpo alterado. No entanto, como ele levará cerca de 3 horas para neutralizar a Sodoma e ele vai adormecer na hora, Nanau não poderá fugir antes que os reforços do laboratório cheguem, e é por isso que o Prota é obrigado a procurar Nanau na hora. Depois de um tempo, a gente vê que o Prota consegue se infiltrar no laboratório facilmente, e por isso, ele decide continuar avançando. Enquanto ele faz isso, ele percebe que algo está errado, já que os guardas de reforços estão feridos e a segurança foi violada, o que faz com que o Prota tenha a sensação de que outra pessoa está lá, mesmo que haja uma chance de que tenha sido o próprio Nanau quem fez tudo isso. Mas seus pensamentos são interrompidos quando um guarda tenta atacá-lo, mas ele é rapidamente derrotado por caras chamados Sui e Yoga, que se revelam como parte de uma unidade de inteligência do governo chamada Inagiko. O Prota fica surpreso ao conhecer espiões públicos pessoalmente, que estão lá para neutralizar o laboratório. Sui decide continuar avançando para cumprir a sua missão. Mas em outro lugar, Yoga pede para o Prota ir com eles, já que ele se interessou muito pelo Prota por ter se tornado muito popular no mundo dos espiões por suas missões recentes. A gente vê que o Prota decide ir com os membros da Inagiko, e por isso eles começam a derrotar todos os guardas com mais facilidade, o que lhes permite chegar ao último laboratório, onde ele encontra Nanau dormindo em segurança. Mas nesse momento, o Prota percebe que Yoga tenta matar Nanau, e por isso para o ataque na hora. Yoga pede para o Prota se afastar de Nanau, já que ele é um perigo, e a missão deles é acabar com ele. Ao ouvir isso, o Prota fica surpreso, enquanto por outro lado, Sui lembra que a missão deles é neutralizar o laboratório, e ele menciona que ao vigiar o local, eles ouviram a conversa entre o Prota e Nanau, o que os permitiu descobrir que Nanau se tornou uma ameaça por ter engolido a arma Sodoma, e é por isso que o melhor para a segurança nacional é eliminá-lo junto com a arma. Depois de mencionar isso, Sui pede para o Prota se afastar para que eles possam cumprir essa missão. No entanto, o Prota diz que se eles quiserem matar Nanau, eles terão que matá-lo primeiro. Ao ouvir isso, Sui decide usar sua técnica de caminhar sobre flores para se mover em uma grande velocidade e derrotar o Prota com apenas um ataque. O Prota cai no chão, completamente ferido, e sua arma é destruída. Nisso, Sui diz ao Prota que ele cometeu muitos erros desde o início, já que ele acabou confiando e baixando a guarda com pessoas que acabou de conhecer. Depois, ele esperou para ver o que ele faria, em vez de atirar primeiro. Depois de dizer isso, Sui começa a se perguntar se esse é o melhor que a família Yozakura tem. Ao ver isso, Yoga fica com raiva da atitude de Sui, mas nesse momento Sui o acalma com sua autoridade. Depois, ele decide acabar com Nanau rapidamente e sem sofrimento. No entanto, nesse momento, Nanau acorda e diz que ele terminou de desintoxicar a Sodoma. Ele mostra uma análise que prova que o suor dele não tem bactérias tóxicas. E, depois de mencionar isso, Nanau diz que se ele ainda não acredita e quer matá-lo, que pelo menos o deixe tratar as feridas do Prota primeiro. No entanto, Sui menciona que se ele conseguiu desintoxicar a arma, então tudo bem, e a missão deles foi cumprida. Ele decide levar a análise como prova, não sem antes dar um medicamento a Nanau para curar o Prota. Nisso, Sui decide ir embora com Yoga, enquanto ele menciona que talvez a morte de alguém tão fraco quanto o Prota seria o melhor para a família Yozakura. E depois de alguns dias, a gente vê que o Prota foi capturado por Yoshihiro e agora ele está sendo torturado por ele, o que faz com que ele pergunte ao Prota se ele sabe por que ele está nessa situação. O Prota responde desesperadamente que ele não tem a menor ideia, então Yoshihiro revela que a revista de fofocas de espiões publicou um artigo sobre como ele foi derrotado pelos espiões do governo outro dia, o que manchou a reputação dos Yozakura. A revista menciona que essa é a ruína de uma famosa família de espiões. É por isso que Yoshihiro está punindo o Prota, já que, além de todo esse escândalo, se o Prota tivesse cometido um movimento errado por causa de sua fraqueza, Nanau teria morrido. Ao ouvir isso, o Prota começa a se sentir muito culpado. No entanto, nesse momento, Mutsumi e Nanau aparecem para repreender o Yoshihiro por ser tão cruel com o Prota e o obrigam a pedir desculpas. Mas o Prota diz a Yoshihiro que ele está certo, já que ele não foi capaz de fazer nada por ser tão fraco. Ao ouvir isso, Yoshihiro diz que se ele quer se responsabilizar pelo que aconteceu, então ele deve derrotar Inagiko e restaurar a reputação dos Yozakura. Depois dessa conversa, a gente muda de cena e vê que Sui está pegando o trem, onde ele encontra um cara bem chato que ele decide destruir toda a roupa dele com a espada. Depois disso, ele nota a presença do Prota e pergunta o que ele quer. O Prota fica surpreso que Sui o descobriu tão rápido. Nisso, Sui pergunta se ele veio se vingar do outro dia. O Prota responde que não, enquanto ele se lembra da conversa que ele teve com Yoshihiro, que disse que uma guerra entre espiões é uma guerra de informações,
e que para vencer Inagiko é preciso roubar as informações deles, espionando o espião. Depois de se lembrar disso, o prota diz a Sui que pelo bem da sua família, ele vai aprender com ele o que ele precisa para melhorar. Ao ouvir isso, Sui fica surpreso ao ver que o espião anuncia que vai seguir alguém, mas ainda assim ele diz pro prota fazer o que ele quiser, já que ele não acha que ele seja capaz de segui-lo. Nisso, Sui usa sua caminhada sobre flores para fugir de prota na multidão. O prota começa a dar o seu melhor para alcançar Sui, mas ele usa sua espada e corta a roupa do prota, o que o deixa completamente nu e o coloca em apuros com todas as autoridades. A partir desse momento, a gente vê que o prota começa a seguir Sui para tentar sobreviver um dia inteiro. Mas no primeiro dia, ele é despido por Sui mais uma vez. No terceiro dia, ele tenta seguir Sui que está almoçando em um prédio com Hyuga. No entanto, Sui usa sua espada de novo para cortar a roupa do prota. Mas no sétimo dia, o prota consegue seguir Sui até a noite, onde ele o vê visitando um túmulo. Sui diz ao prota que dessa vez ele vai acabar com ele como uma comemoração por ele ter resistido o dia todo. Nisso, Sui usa sua caminhada sobre flores para atacar o prota. No entanto, nesse momento, o prota consegue pegá-lo, e a gente descobre que seu corpo agora se lembra de todas as vezes em que ele foi atacado. Então, mesmo que ele não seja capaz de ver ou reagir, por causa do hábito de ter sido atacado tantas vezes, ele conseguiu parar Sui pela primeira vez. Ao ver isso, Sui consegue reconhecer o verdadeiro potencial que o prota tem. É por isso que Sui pede a Hyuga para cuidar dos ferimentos que ele causou a ele. E depois desse duelo, a gente descobre que o artigo sobre a derrota do prota nas mãos de Sui logo foi esquecido. No entanto, agora outro apareceu, no qual o prota é mostrado como um exibicionista por ter sido despido todo o tempo. E depois de alguns dias, a gente vê que Mutsumi pede ajuda ao prota para fazer uma tarefa. O prota o acompanha enquanto carrega uma bolsa enorme, o que faz com que ele se pergunte para onde eles estão indo com todas as coisas que ele está carregando. Nisso, a gente vê que os garotos se encontram com o Sui, que cumprimenta Mutsumi com muito respeito enquanto o prota fica chocado. Mutsumi menciona ao prota que eles se conhecem, já que foram colegas em algum momento. No entanto, ela diz a Sui que ainda está brava com o incidente que ele teve com Nanao e com o prota. Sui responde que ela pode ficar brava porque apenas estava cumprindo a sua missão. Depois disso, ele menciona que já é hora de ir, porque a líder da Inagiki está esperando eles. Então eles vão para um prédio de escritórios de despachos, que parece ser um local de espiões do governo. No entanto, os garotos revelam que a sede da Inagiko, na verdade, fica em uma cafeteria. Nesse momento, Sui pede 3 cafés especiais, e o chão se abre fazendo com que os 3 caiam de uma altura de 300 metros para ir para a base da Inagiko. Enquanto eles caem, Sui oferece café para Mutsui beberem juntos. Nesse momento, a gente vê que várias armadilhas de segurança também servem para o confronto e são ativadas, porque tudo isso servirá como treinamento, o que faz com que Sui comece a parar todas as ameaças para proteger a Mutsumi, enquanto o prota luta para se defender sozinho. Depois de alguns dias, os garotos conseguem chegar em segurança à base da Inagiko, onde a gente vê que uma bola de ferro enorme e pesada está prestes a cair sobre o prota. No entanto, nesse momento, a chefa da Inagiko, chamada Rin, aparece e destrói a bola com apenas um soco. Depois disso, Rin pergunta ao prota se ele é realmente um fracote como ele, e como ele pode manter a Mutsumi a salvo. Depois a gente vê que Rin começa a comer uma grande quantidade de doces e sobremesas sem parar, e o prota percebe que o que estava dentro da bolsa enorme eram snacks para Rin, que agradece Mutsumi pelos presentes com muita gentileza. Mutsumi então apresenta oficialmente a chefe da Inagiko ao prota, que também acaba sendo uma ex-colega de classe de Yoshihiro. No entanto, ao ouvir o nome da irmã de Mutsumi, Rin fica muito brava, já que eles não se dão muito bem. A gente descobre que isso acontece porque Rin gosta muito da Mutsumi e odeia o Yoshihiro porque ele é muito super protetor com ela. É por isso que Rin quer que a Mutsumi se case com alguém que seja capaz de protegê-la do irmão. No entanto, ao ver o prota, ela diz que não acha que ele seja capaz de fazer nada por ela, já que ela também ouviu de Sui que o prota era inútil. Ao ouvir isso, Mutsumi menciona que isso não é verdade, já que a alma do prota é tão forte quanto a do Yoshihiro. Mas a conversa deles é interrompida quando uma grande destruição acontece na base, que a gente descobre que foi causada por Yoshihiro, que veio exigir que a Rin devolvesse a Mutsumi. Rin ordena que ele saia da base dela, já que eles estão no meio de uma festa de chá. Yoshihiro responde que só de ficar na presença de uma gorila fêmea vulgar corromperá a Mutsumi. Depois de se insultarem, a gente vê que o Yukiro ataca a Rin com os seus fios, que são destruídos pelos socos da Rin. Nesse momento, os dois estão mostrando o quão mal se dão e começam a lutar usando toda a sua força,
o que causa uma grande destruição em toda a base da Inagiko. Ao ver isso, Sui tenta detê-los, mas ele é rapidamente afastado pelos espiões de elite, que continuam a luta e decidem acabar com tudo com um único golpe. Mutsumi se intromete entre os dois para tentar pará-los. Yoshioro e Rin ficam preocupados, porque eles não conseguem parar os ataques e podem machucá-la. No entanto, o Prota aparece para se sacrificar por Mutsumi, o que faz com que os espiões de elite fiquem surpresos ao ver do que o Prota é capaz. Mas nisso, Mutsumi ameaça Yoshioro e Rin, dizendo que se algum deles continuar a causar mais problemas, ela nunca mais falará com eles. Ao ouvir isso, os dois espiões ficam em choque e decidem parar o conflito entre eles. Rin se desculpa com Mutsumi e depois confessa que o Prota é mais forte do que parece. Depois desse conflito, Rin diz ao Prota que ele precisa se infiltrar para investigar um político dançarino chamado Kuroyuri, já que embora ele pareça ser uma pessoa que busca o bem de todos, na verdade, há muito sangue derramado por trás de todos os seus sucessos. E ele é protegido por 3 espiões políticos conhecidos como os espiões trigêmeos, vermelho, azul e amarelo. Com eles, Kuroyuri usou suborno, assassinato e outros crimes para se abrir caminho nas próximas eleições gerais. E embora a Inagiko tenha muitas evidências disso, elas ainda não são suficientes para conseguir um mandado de busca para um político. É por isso que eles precisam de informações seguras sobre os planos de bombardeio dele. Depois dessa explicação, Rin diz ao Prota que ele precisa cuidar dessa missão porque Kuroyuri sabe da existência de Inagiko, e ele está alerta contra eles. Nesse momento, a gente vê que Mutsumi e Sui usam suas habilidades para disfarçar o Prota de uma mulher secretária, já que o partido de Kuroyuri acabou de publicar um anúncio de emprego em que eles procuram uma secretária com as características do disfarce do Prota. Sui diz ao Prota que muitas vidas dependem dele e de ele conseguir informação valiosa, o que faz com que o Prota aceite a missão e comece a trabalhar com o Kuroyuri, que está em uma campanha publicitária em que vários manifestantes aparecem para insultá-lo. No entanto, nesse momento um equipamento de som falha e está prestes a cair sobre um dos manifestantes. Por isso, Kuroyuri usa seu corpo para protegê-lo. Ele diz que eles têm o direito, como cidadãos, de ter uma opinião, não importa qual seja, já que a missão dele é ouvi-los, e é por isso que ele pede para continuarem tendo conversas justas e abertas para criar um mundo melhor. No entanto, quando Kuroyuri está na ambulância de seus espiões trigêmeos, ele mostra seu verdadeiro rosto, revelando que tudo foi uma atuação para fazer com que mais pessoas ficassem do lado dele, o que o Prota consegue notar por causa de sua capacidade de se infiltrar sem ser descoberto. A partir desse momento, o Prota tenta encontrar provas para mostrar seus planos malignos. No entanto, ele não consegue encontrar nada, enquanto por outro lado, as atividades horríveis de Kurandri continuam sem parar para mudar o clima político a seu favor. O que deixa o Prota confuso, já que Kuroyuri nunca revelou nada, mesmo que ele continue cometendo crime após crime. Mas nisso, ele nota que Kuroyuri se comunica com os espiões por meio de código Morse, e então ele descobre que eles planejam cometer um ataque contra o vice-primeiro-ministro amanhã. Mas ao descobrir isso, o Prota consegue mover a bomba de lugar para evitar que muitas pessoas morram, o que o permite evitar o dano ao máximo. No entanto, Kuroyuri revela ter descoberto a identidade do Prota e atira na cabeça dele com uma arma. Mas nisso, o Prota também revela ter previsto tudo isso. E com a ajuda de Sui, eles derrotam os espiões e Kuroyuri, que ele consegue capturar com provas suficientes para prendê-lo. No entanto, a caminho da prisão, Kuroyuri menciona ao Prota que ele sabe muitas coisas sobre ele. E depois disso, ele revela que o acidente em que a família dele morreu, na verdade não foi um acidente. Ao ouvir isso, o Prota fica com muita raiva e pede explicações. Kuroyuri responde que ele não é obrigado a responder isso, mas ele está disposto a dizer algo a ele como veterano do submundo. E ele diz que este mundo está cheio de muitas verdades escondidas. Nesse momento, a gente vê que Sui se comunica com o Prota para informar que o vice-primeiro-ministro foi sequestrado, e eles estão transmitindo um vídeo dele ao vivo de algum lugar, já que ele foi trocado por um substituto no meio do caos, e esse foi o objetivo de Kuroyuri desde o início. Então, Sui pede ao Prota que ele interrogue Kuroyuri para descobrir o local do vice-primeiro-ministro. Mas então Kuroyuri diz ao Prota que ele planeja ir para o local do sequestro sozinho, e então ele se liberta de suas amarras com grande facilidade e depois joga uma bomba com a qual ele consegue fugir enquanto destrói o carro com a explosão. E por outro lado, a gente vê que Nanão está fazendo um experimento que acaba dando errado e causa uma grande explosão na casa, o que faz com que Mutsumi entre no laboratório muito preocupada com o irmão mais novo, que diz que ele está bem e que ele está tentando criar uma poção eficaz para curar feridas, já que ele tem se preocupado muito com o Prota e suas missões ultimamente. Depois ele pergunta se Mutsumi não está preocupada com o Prota. Mutsumi responde que é claro que sim, mas como é inútil fazer nada, ela decide preparar uma grande festa para o Prota e o seu retorno, e depois disso ela começa a se perguntar o que os irmãos dela estão fazendo nesse momento. Nanão responde que Kengo está trabalhando em uma máscara lavável.
que é uma máquina para o Prota usar caso ele volte para casa irreconhecível. Por outro lado, Xion está tirando todos os computadores dos inimigos para que eles não causem um problema se algo acontecer com o Prota, enquanto Shinzo está muito preocupado com o Prota, e por isso ele não saiu do seu esconderijo. Depois disso, Mutsumi e Nanão visitam Futaba e Kyochioro, que estão muito tranquilos tomando chá. Futaba diz que não há necessidade de se preocupar, porque ela sabe que o Prota pode fazer as coisas quando ele precisa. Kyochioro menciona que só o faz feliz imaginar o destino horrível que o Prota pode ter, o que faz com que Mutsumi e Nana fiquem bravos com ele. De volta ao Prota, a gente vê que ele consegue fugir do carro com o motorista em segurança enquanto não para de pensar no que Kuroyuri revelou sobre a família dele. No entanto, seus pensamentos são interrompidos quando Sui o chama para saber como ele está. O Prota diz que Kuroyuri fugiu dele sem muitos problemas. Sui responde que ele esperava isso, e depois ele revela que Kuroyuri não é apenas um político, mas também um espião que, em sua época, era conhecido como Kurogal, que foi um espião lendário que trabalhava nas sombras ao redor do mundo e que se acreditava ter morrido há cerca de 5 ou 6 anos. Depois, Sui confessa ao Prota que eles reduziram a segurança e o deixaram livre para descobrir o que ele estava tramando, o que faz com que o Prota perceba que ele foi o isca o tempo todo. Mas nisso, Sui o informa que eles poderão resgatar o vice-primeiro-ministro usando o rastreador de GPS que eles colocaram nele antes. Nesse momento, o Prota decide ir atrás dele para cumprir sua missão. Em uma mudança de cena, a gente vê que o vice-primeiro-ministro está com Kurogal em uma transmissão nacional. O vice-primeiro-ministro fica bravo com ele e diz que ele está desapontado ao ver que ele nunca foi um político justo. Mas nisso, Kurogal revela sua verdadeira identidade para o mundo todo, e isso faz com que o vice-primeiro-ministro fique surpreso, já que ele pensou que ele tinha morrido anos atrás. E depois, Kurogal diz ao mundo que dessa vez ele não falará como um político, mas como um pai que perdeu sua filha, e revela que ele se vingou de vários políticos nos bastidores. No entanto, como o vice-primeiro-ministro é quem conhece toda a história, ele quis ter essa vingança à luz do dia. Depois disso, Kurogal aponta uma arma para o político e pergunta se ele vai dizer a verdade, ou se ele será destruído pela sociedade, ou se ele vai se recusar a confessar e morrer por suas próprias mãos. O político responde que se ele fosse algo que dissesse a verdade de forma tão descuidada, então ele seria um fracasso como político. Ao ouvir isso, Kurogal decide matar o vice-primeiro-ministro em público. No entanto, o Prota aparece e destrói a transmissão, enquanto exige que Kurogal solte o refém. Kurogal responde que ele sabe que ele não pode atirar nele porque sua pistola é elétrica, e a essa distância, ele também machucaria o refém. Ele diz ao Prota que ele precisa melhorar suas habilidades de negociação enquanto atira para desarmá-lo. Mas nisso, o Prota decide encurtar a distância o mais rápido possível para tentar neutralizar Kurogal. No entanto, ele consegue contra-atacar e prende o Prota com fios que ele planeja usar contra ele, o que faz com que o Prota fique chocado ao notar que Kurogal conhece todas as técnicas de batalha dos Yosakura, como se ele fosse da mesma família. Kurogal diz que ele é bastante especializado em lidar com informações, já que para um espião nada mais importante do que isso. Nisso, o Prota pergunta por que um espião como ele se tornaria um político, que usa meios malignos para enganar. Kurogal responde que ele não se interessa por política, e ele só quer vingança. A gente descobre que ele foi muito valorizado no mundo político por causa da sua habilidade de explorar informações. No entanto, um dia ele visita sua filhinha para surpreendê-la no aniversário dela. Mas quando ele chega em casa, ele percebe que os políticos para quem ele trabalhou deixaram uma bomba que explode e causa a morte da sua filha. É por isso que ele odeia tantos políticos e decide terminar seu trabalho de uma vez por todas, o que faz com que o Prota decida se libertar dos fios para tentar detê-lo. Mas nisso, os espiões trigêmeos aparecem para proteger Kurogal, que diz ao Prota que como ele é alguém que conhece a dor de perder uma família, ele não quer matá-lo sem motivo. E depois ele menciona que se ele estiver disposto a recuar, então ele dirá tudo o que sabe sobre a família dele. O Prota responde que ele não precisa que ele fale com eles e ele tem que ver as pessoas morrendo. Nesse momento, a gente vê que Sui aparece para levar os trigêmeos com eles e ajudar o Prota. O Prota tenta atacar Kurogal com uma faca feita por Shinzo, mas ele se defende sem problemas, o que permite contra-atacar e causar um grande ferimento ao Prota. Enquanto isso, a gente vê que os trigêmeos estão cara a cara com o Sui e por isso eles decidem revelar suas habilidades, que são o controle do fogo, água e eletricidade de diferentes maneiras. Depois dessa explicação, os três decidem combinar suas técnicas para jogar uma grande bola de energia contra Sui, que ativa sua caminhada sobre as flores, junto com sua técnica de espada e usa uma habilidade chamada Flor Submersa, que derrota os três espiões na hora. Depois de conseguir a vitória, ele decide voltar para o Prota, mas nesse momento ele sente uma presença poderosa perto dele, o que faz com que Sui fique em choque por um momento. De volta ao Prota, a gente vê que Kurogal diz que não há nada que ele possa mudar da dura realidade pela qual ele passou.
O Prota responde que a realidade não é algo que ele deve simplesmente aceitar, já que há coisas que podem mudar. O Prota ataca Kurugal e usa a caminhada sobre as flores de Inagiko por um curto período, o que o permite criar uma estratégia para contra-atacar todos os ataques de Kurugal. Nesse momento, o Prota consegue desarmá-lo e derrotá-lo. Ao ver isso, Kurugal fica chocado ao ver do que o Prota é capaz. Ao ganhar seu respeito, Kurugal decide deixar uma nota para o Prota com todas as informações sobre a família dele. Mas antes que ele possa dizer algo mais, Kurugal recebe um tiro misterioso que acaba com a vida dele. Depois disso, o Prota decide ir para o túmulo da filha de Kurugal, já que essa era a direção que estava na nota que ele deixou antes de morrer. Lá, o Prota pega uma pequena caixa que tem as informações que Kurugal conseguiu. Depois disso, o Prota decide voltar para casa, onde ele é recebido por todos os membros da família Yozakura com alegria, o que faz com que o Prota fique feliz ao perceber que ele tem muita sorte com sua nova família. No dia seguinte, a gente vê que Prota e Mutsumi são levados para a base secreta da Inagiko, onde Rin o recebe com um grande banquete para celebrar que o Prota cumpriu sua missão com sucesso. Sui revela ao Prota que esse banquete é um evento que Rin organiza para agradecer a seus subordinados com vários alimentos que ela mesma colheu. A gente vê que Kyoshiro também está na festa mais uma vez, e Rin ordena que ele saia. No entanto, Kyoshiro revela que ele trouxe um sake delicioso, e isso faz com que Rin decida deixá-lo ficar para beber de graça. Nisso, Sui decide usar sua espada para cortar os animais que Rin caçou em vários pedaços de carne, o que o permite cozinhar com mais facilidade, e o Prota serve um prato de comida para Mutsumi. No entanto, Kyoshiro impede tudo isso para servir a comida para a irmã ele mesmo. Ao ver isso, Rin e Kyoshiro começam a brigar de novo enquanto jogam comida um no outro. Os garotos percebem que eles não podem se aproximar da panela para se servirem, mas nesse momento, Sui usa sua caminhada sobre flores para pegar as porções que ele quer e consegue servir 2 pratos de comida sem muitos problemas. E depois ele diz ao Prota que usar essa técnica deformaria os ossos de um novato, então ele pede para ele acumular sua energia e continuar trabalhando na técnica para que ele não acabe destruindo seu corpo. Depois desse banquete, a gente vê que Rin e Hoga adormecem depois de comer muito, enquanto Joe e Shiro decidem ir para o banheiro. Enquanto isso, o Prota decide ficar sozinho enquanto ele olha com nervosismo para a pequena caixa que ele pegou de Kurugal. No entanto, Mutsumi aparece surpreendendo-o e pergunta se essa caixa tem algum tipo de informação sobre a família dele e se ele não vai abri-la. O Prota responde que ele tem medo de abri-la, porque quando ele parou Kurugal pela primeira vez, o pensamento de que se a pessoa que tirou a família dele estivesse na frente dos olhos dele, ele talvez tivesse feito o mesmo, passou pela cabeça dele. Por um momento, o Prota começou a se identificar com alguém que queria matar outra pessoa, o que o assusta, porque ele não quer se tornar o que Kurugal se tornou em seus últimos momentos de vida. No entanto, nesse momento Mutsumi decide beijar o Prota na bochecha, e isso faz com que ele fique vermelho. Mutsumi diz ao Prota que não importa que tipo de surpresas cheguem em sua vida, porque ele continuará sendo o mesmo, e mesmo que ele mude, ela sempre estará ao lado dele. Ao ouvir isso, o Prota se acalma, e depois percebe que deixou cair a pequena caixa que ele tinha, que tinha uma bolinha dentro, que é um dispositivo capaz de gravar dados ópticos. Mas, nisso, a gente vê que Kyoshiro viu Mutsumi beijar o Prota, e por isso ele está muito bravo com ele, e a gente realmente não sabe porquê, mas dá a entender que seu próprio irmão está apaixonado por ela. No entanto, Rin aparece para pará-lo, então o Prota pode fugir com Mutsumi de volta para casa. Lá, o Prota recebe a grande surpresa de que Ayaka está lá, já que Mutsumi decidiu contratá-la como empregada oficial dos Yozakura. Ao descobrir isso, o Prota fica chocado com a decisão de Mutsumi. Nisso, Mutsumi decide ensinar Ayaka a preparar chá, para que ela possa se acostumar melhor com o trabalho. O Prota pergunta a Mutsumi se é certo deixar uma espiã de fora morar na casa, e Mutsumi responde que sim, porque é Ayaka. Ela revela ao Prota todas as informações que ela obteve nos últimos dias e depois pega a bolinha de informações. Mas, nisso, Shion aparece para pegar a bolinha. E depois menciona que esse dispositivo é antigo e está um pouco danificado, e é por isso que levará um tempo para analisá-lo completamente. O Prota fica surpreso ao ver que Ayaka coletou tantas informações e também contatou Shion antes que a bolinha fosse entregue. Ayaka lembra que ela ainda é uma espiã, e depois revela que ela também descobriu que a recompensa dele no submundo aumentou. Ela diz que agora ele está cercado de muito perigo e é por isso que Ayaka decide tentar matá-lo todos os dias para que o Prota se prepare contra os perigos de fora.
Isso faz com que o Prota fique alterado, já que a partir de agora, Ayaka viverá com eles tentando matá-lo todos os dias. Depois de algumas horas, a gente vê que o Prota fica completamente exausto, e Mutsumi decide preparar um chá. No entanto, ela percebe que as folhas de chá de Kyoshiro acabaram e por isso ela é obrigada a usar outras. Mas, nisso, o Prota decide tomar um banho para poder deitar e dormir e descansar. No banheiro, a gente vê que Ayaka aparece para surpreendê-lo e tentar matá-lo usando ácido. O Prota é obrigado a desviar de cada um dos seus ataques. No entanto, a armadilha do banheiro elétrico é ativada, e isso faz com que Ayaka comece a tomar choque. Ao ver isso, Ayaka fica vermelha ao ver como o Prota se sacrificou por ela. No entanto, nesse momento, Yoshiro aparece e vê o Prota nu sobre Ayaka, e ele fala de um dispositivo que torturava feito no período Edo para dividir todo o estômago. Ao ver isso, o Prota se assusta e é obrigado a fugir do irmão mais velho na hora. Depois disso, a gente vê que o Prota se prepara para ir para uma nova missão, mas Mutsumi aparece para dizer que ele se esqueceu do telefone, que começa a tocar com uma ligação de uma pessoa chamada Kaoru. No entanto, o Prota decide desligar e se despede de Mutsumi, que está completamente nervosa. Ao ver isso, Ayaka diz a Mutsumi que o Prota está enviando sinais para que ela perceba que ele está traindo. Mutsumi responde que ela tem certeza de que o Prota está apenas muito ocupado com suas missões. Depois de alguns dias, a gente vê que Mutsumi decide sair para passear com Golias com o Prota, já que Golias se recusa a passear com qualquer pessoa que não seja o chefe dos Yosakura. Ela revela que Golias é um cão-lobo, que pertence a uma raça especial que o permite mudar de tamanho quando quiser. Nisso, ele se torna um cão enorme para permitir que Mutsumi suba nele. No entanto, quando o Prota tenta subir, Golias o impede batendo nele, o que faz com que o Prota seja obrigado a passear segurando a coleira de Golias, que começa a correr em uma velocidade enorme pela cidade até chegar a um parque. Lá, a gente vê que algumas crianças com balões se aproximam dos garotos. No entanto, Golias nota que um desses balões tem uma bomba, que explode na hora. Mas nisso, a gente vê que o Prota usa o seu corpo para proteger todos eles. Golias usa seu olfato para encontrar a pessoa que colocou a bomba e a persegue. Ele consegue capturar o criminoso, que acaba sendo um palhaço, que estava tentando acabar com a cabeça da família Yosakura. Depois disso, a gente vê que Mutsumi decide voltar para casa e Golias o deixa subir nele, o que faz com que eles cheguem muito mais rápido. Em casa, a gente vê que Ayaka prende o Prota, enquanto ela diz que ela conseguiu coletar as informações necessárias para expô-lo como o traidor que ele é. Ao ouvir isso, Yoshihiro também aparece para acabar com ele com uma máquina de tortura. No entanto, nesse momento, dois membros de Inagiko, chamados Momoichi e Kaoru, aparecem e revelam que eles estavam trabalhando em segredo para o Prota, já que ele pediu ajuda para encontrar as folhas de chá de Yoshihiro. Os garotos percebem que o Prota estava misterioso porque ele queria fazer uma surpresa. Nesse momento, Ayaka pede desculpas ao Prota, enquanto Yoshihiro apenas fica com raiva ao perceber que tudo que o Prota fez por ele foi um pouco de amor próprio. No entanto, ele ainda se recusa a pedir desculpas ao Prota, o que faz com que Mutsumi ordene a Golias que se sente em cima de Yoshihiro para incomodá-lo um pouco. Depois de alguns dias, a gente vê o Prota treinando duro com Futaba no quintal da casa. O Prota é obrigado a desviar de várias bolas de beisebol lançadas por um arremessador especial dos Yosakura, o que faz com que o Prota se assuste, já que os arremessos do arremessador são completamente mortais. Mas ele ainda consegue superar a prova, e por isso Futaba decide fazer uma pausa para continuar com o resto dos treinamentos. Na sala de estar, o Prota pergunta a Mutsumi o que ela está lendo. Ela responde que ela acabou de encontrar um álbum de família enquanto ele estava limpando. O Prota se interessa por uma foto em particular, onde ele vê Nanao no centro. Nisso, Mutsumi diz que eles tiraram essa foto quando Nanao passou no exame para a licença de espionagem dele. Ao ouvir isso, o Prota começa a se perguntar o que é uma licença de espionagem. Futaba responde que é um cartão de membro emitido pela Associação de Espiões. Ela menciona que no início do século XX, os espiões criaram uma organização para promover a colaboração, que mais tarde seria conhecida como a Associação de Espiões. Futaba diz ao Prota que aqueles que passam no exame organizado pela associação a cada ano se tornam membros de pleno direito e obtêm essa licença de espionagem, que lhes permite ter acesso a informações, ofertas de emprego e também são elegíveis para a aposentadoria de espiões. Ela também menciona que existem 3 graus de licenças, que vão de bronze ao ouro, e que ao fazer outros exames, pode-se subir para o próximo grau, o que acaba se tornando uma vantagem, já que ao subir de nível, as missões terão melhores recompensas. Ao ouvir tudo isso, o Prota diz a Futaba que ele também gostaria de obter uma licença de espionagem. Yoshihiro interrompe a conversa, dizendo ao Prota que ele deve saber que todos os membros da família conseguiram passar no exame de primeira vez,
e ele começa a ameaçar o Prota dizendo para ele não pensar em envergonhar o sobrenome dos Yosakura. Nesse momento, os garotos começam a ouvir os gritos de Ayaka, que começa a pedir desculpas a Shion, porque ela acabou bloqueando um programa que ela estava programando enquanto ela estava limpando alguns cabos. A gente vê na tela o vídeo de um fantasma que assusta o Prota por um momento. No entanto, Mutsumi e Shion se preocupam com Futaba, que fica em completo choque. Mutsumi revela que Futaba tem medo de fantasmas e espectros, e ela menciona que eles terão que cuidar de Futaba para que ela supere esse medo. Mas os garotos ouvem um barulho misterioso no telhado, e isso faz com que Futaba se assuste ainda mais. Ao perceber a situação, a gente vê que os garotos começam a passar o dia inteiro cuidando de Futaba, que decide ficar o dia inteiro com os irmãos, já que eles começam a fazer de tudo para afastá-la de qualquer coisa que possa assustá-la. É por isso que todos ficam com raiva de Kengo, ao ver que ele se disfarça de monstros para assustar Futaba. Depois disso, a gente vê que os barulhos da casa não param, e por isso Futaba continua assustada o dia todo. Mas à noite, Mutsumi e o Prota decidem acompanhá-la para que ela possa descansar. Ao notar que o barulho misterioso ainda continua na casa, Mutsumi decide pegar o livro favorito de Futaba, chamado Momotaro Sem Honra e Sem Humanidade. Mutsumi começa a ler a história, mas depois de alguns segundos, ela acaba adormecendo, o que faz com que o Prota seja obrigado a continuar lendo por ela. Ao ouvir sua história favorita, Futaba fica de muito bom humor, e depois se desculpa por ter mostrado um rosto tão lamentável o dia todo. Ela revela que sua mãe contava essa história para ela o tempo todo, e ela não tinha medo de nada. No entanto, quando sua mãe morreu, Futaba entendeu que por mais forte que ela fosse, ela não podia se enfrentar a tudo de ruim. E depois de contar isso, Futaba diz ao Prota que ela está surpresa por ter conseguido falar com ele sobre algo íntimo, e ele agradece por tê-la ouvido. O Prota responde que ele entende muito de medo e o sentimento de perda de entes queridos. No entanto, por isso mesmo, ele quer ser tão forte quanto os outros. Depois disso, o Prota decide sair para se deitar e dormir, enquanto Futaba se sente agradecida por ter conseguido um cunhado como o Prota. E depois de alguns dias, a gente vê que chega o dia do exame da licença de espionagem. O Prota começa a prova com o de velocidade e também de resistência, na qual ele consegue o primeiro lugar, o que faz com que um dos espiões comece a sentir ódio por ele. Ao lembrar que ele tem uma recompensa pela cabeça, ele decide atacar o Prota. No entanto, o Prota é salvo por um cara chamado Otifuro, já que ele se interessou por ele. Mutsumi reconhece Otifuro, já que ele é conhecido por paquerar todo mundo, não importa a idade ou gênero. É por isso que o Rifuro começa a flertar com o Prota mesmo que a Mutsumi esteja na frente deles. Mas, nesse momento, o cara recebeu aviso de que o intervalo acabou, e por isso o Prota e o Rifuro continuam com todas as provas. A gente vê que os dois começam a passar por elas sem muitos problemas, graças à preparação que tiveram. Depois de várias provas, a gente descobre que o exame terminou e no final do corredor estão as licenças de todos os que sobreviveram. No entanto, nesse momento, a gente vê que o corredor começa a se destruir aos poucos, então os aprovados começam a correr com todas as suas forças para pegar as suas licenças. Mas nisso, o espião que atacou o Prota antes faz isso de novo para impedir que ele passe, o que faz com que o Rifuro apareça para ajudá-lo, sacrificando-se. No entanto, nesse momento, o Prota decide desistir de pegar a sua licença para salvar o Otifuro, o que surpreende ele, mas o deixa feliz ao mesmo tempo. Nesse momento, o Rifuro usa o seu van para salvar os dois e depois diz ao Prota que ele foi aprovado. Ele revela que ele é um espião de nível prata e um supervisor do exame, já que a principal coisa que a associação procura em um espião é a humanidade, que inspire confiança entre os candidatos. É por isso que o espião que atacou o Prota antes acaba sendo reprovado no exame, enquanto o Prota recebe a licença de bronze, o que faz com que o Prota volte para casa com sucesso e os garotos fazem uma grande festa em sua homenagem. Lá, os garotos descobrem que os barulhos que aconteciam na casa eram por causa de Kiyoshiro, que construiu quartos secretos onde ele podia espionar a Mutsumi, o que faz com que Futaba fique com raiva, já que ela descobriu que era ele que estava assustando a todos esse tempo. Depois disso, a gente vê que os garotos tiram uma foto de família para comemorar que o Prota passou no exame, enquanto Yoshihiro está no chão, completamente machucado por Futaba. Em uma mudança de cena, a gente vai para uma prisão na cidade, onde um guarda informa a Seiji que certas pessoas fugiram. No entanto, ele deixou uma nota em que ele menciona que ele só vai sair por um tempo e vai voltar. De volta ao Prota, a gente vê que, ao voltar da escola, ele nota que dentro da sua mochila está um velho chamado W, que se revela como uma mesma pessoa que fugiu da prisão e que diz ao Prota que ele espera que ele tenha tido um bom dia na escola. W pergunta ao Prota se ele sabe a identificação facial da casa que se reinicia se você ficar ausente por um ano. Mas, antes que ele responda, W menciona que ele decidiu entrar na casa pouco antes de a escola acabar,
porque ele queria evitar todas as armadilhas da casa. Depois, ele pergunta ao Prota se ele é o novo genro, e depois se apresenta como o avô dele. O Prota responde usando sua pistola elétrica, por considerá-lo intruso, o que faz com que W se surpreenda, já que ele não esperava essa reação do Prota. Mas depois de alguns minutos, Mutsumi aparece na cena para resolver todo esse mal-entendido. Ela diz ao Prota que qualquer pessoa nessa situação teria se defendido de um velho que parece um tarado. Mutsumi revela que esse velho é seu avô, Ban, e Ayaka aparece para cuidar dele. E por isso, Ban fica surpreso ao ver que eles contrataram uma empregada tão encantadora enquanto ele estava ausente. Depois disso, ele decide convidá-la para ir às compras, o que faz com que o Prota se pergunte de onde esse velho veio, enquanto Mutsumi começa a se sentir envergonhada. Mas nisso, Ban aparece atrás deles para dizer ao Prota que ele tem muito bons reflexos e que ele parece ser um bom marido, e é por isso que ele está muito mais tranquilo depois de ter conhecido oficialmente o marido de sua neta. Ele decide dar ao Prota muito dinheiro como presente. Mas nisso, Mutsumi diz a Ban que ele com certeza não veio até aqui apenas para parabenizá-los. Ban mente dizendo que sim, já que ele queria ver seus queridos netos recém-casados. No entanto, a gente descobre que ele também tem outro motivo. E por isso, ele decide levar o Prota com ele para se divertir, e nisso, Yoshihiro aparece para parar os dois com seus fios de aço. Ele pergunta ao avô o que ele está fazendo aqui, já que ele recebeu um pedido de emergência da polícia pedindo para ele trazer de volta o foragido Banjo. Ao ouvir isso, o Prota se preocupa, mas Ban diz que não é o que parece. Ele menciona que ele está perfeitamente bem dentro da prisão, e que ele está lá permanentemente como parte de sua missão para coletar dados do mundo subterrâneo. E depois de revelar isso, Ban diz a Yoshihiro que ele com certeza vai voltar em breve, mas ele quer se divertir lá fora por um tempo. No entanto, Yoshihiro não o deixa, já que ele sabe que o avô Ban sempre revela qualquer tipo de segredo de informação apenas para impressionar as mulheres. É por isso que ele é proibido de sair da prisão, a menos que seja uma emergência total. Yoshihiro pede para ele não resistir, porque ele não quer machucá-lo, mas Ban diz que ele se tornou bastante presunçoso desde a última vez que ele o viu e que ele não se lembra de quem trocou as fraldas dele quando ele era pequeno. Depois de mencionar isso, Ban foge dos fios sem problema e depois ativa uma bomba de fumaça que o permite fugir com o Prota. Depois de um tempo, Yoshihiro entra em contato com o Prota para informá-lo que Ban é um espião lendário que coletou uma quantidade enorme de dados por décadas, graças às suas habilidades físicas. Mas mesmo assim, ele pede para ele pegá-lo antes que as coisas saiam totalmente de controle. O Prota aceita antes de revelar que eles estão em um bar cercado de mulheres bonitas, e ao ouvir isso, Yoshihiro apenas fica com raiva. Enquanto isso, a gente vê que Ban revela as informações para as garotas, e por isso, o Prota tenta pará-lo. No entanto, Ban revela que ele é muito escorregadio e por isso ele foge da prisão sem muitos problemas. Depois, ele provoca o Prota dizendo para ele ir atrás dele, já que ele vai lhe dar um pouco de treinamento de verdade. Nisso, o Prota tenta fazer de tudo para pegar o avô Ban, mas depois de um tempo, ele fica completamente exausto. O que faz com que o Prota fique chocado ao ver do que o velho Ban é capaz, mesmo com a idade dele. Mas nisso, ele decide perguntar por que ele se deu ao trabalho de fugir da prisão, em vez de esperar para terminar a missão dele para visitá-los. Ban responde que ele tinha que ser hoje, o dia em que ele ia fugir. A gente vê que o garçom serve um saquê especial para Ban, que fica feliz e diz que esse era o saquê favorito da avó, e por isso, isso traz muitas lembranças. Ele convida o Prota a beberem juntos, e ele responde que é menor de idade. Ao ouvir isso, Ban fica desapontado e diz ao Prota que se ele continuar sendo tão chato, ele nunca lhe dará um bisneto, o que faz com que o Prota fique tão nervoso ao ouvir isso. Nisso, Ban decide falar pro Prota sobre os momentos íntimos que ele teve com a avó, mas o Prota o para na hora. No entanto, Ban comenta com o Prota que sua esposa era uma mulher incrível e que antes de conhecê-la, ele não tinha mais ninguém no mundo, já que ele nunca se abriu para ninguém e não se importava com o que acontecesse, nem mesmo com ele mesmo. Ao ouvir isso, o Prota percebe que Ban era muito parecido com ele. Depois, Ban diz que sua esposa Keiko foi quem apareceu na sua vida para iluminá-la, e é por isso que ele menciona que ela é boa demais para alguém como ele.
E depois de contar isso, Ban diz ao Prota que ele tem a sensação de que eles são parecidos, e é por isso que ele queria falar com ele sobre esse assunto. Ele pede para ele valorizar o presente para que ele nunca tenha arrependimentos no futuro. Ao ouvir tudo isso, o Prota diz a Ban que Mutsumi o fez mais feliz do que ele jamais esperava, e por isso ele não tem nenhum arrependimento até agora. É por isso que ele planeja fazer de tudo para que Mutsumi sinta o mesmo por ele. Ao ouvir isso, Ban fica feliz por ter conhecido o Prota, e diz que gosta muito dele. No entanto, essa conversa é interrompida quando a avó Keiko aparece e coloca algemas explosivas especiais nele para que ele não possa fugir. Mutsumi aparece para mencionar que ela teve que chamar a avó para resolver todo esse problema. O Prota descobre que a avó Keiko ainda está viva e a oitava cabeça da família, Yozukara. Por outro lado, Ban fica muito feliz por se reencontrar com Keiko, a quem ele abraça com grande alegria e a convida para um encontro hoje. No entanto, Keiko diz que eles têm trabalho a fazer, e por isso ele deve voltar para a prisão. Ivan é obrigado a voltar para a prisão, enquanto o Prota descobre que Ban fugiu hoje porque é o aniversário de casamento deles. Enquanto isso, a gente vê que Ban e Keiko estão dentro da viatura. Ele diz a Mutsumi que ela encontrou um marido muito bom, e Keiko responde que ela também. Depois de alguns dias, a gente vê que Ban foge da prisão de novo para visitar os garotos e trazer presentes para eles. No entanto, Ayaka revela que não há ninguém em casa, porque hoje é a viagem mensal de compras da família, e é por isso que todos os garotos estão em um shopping center, onde eles decidem se separar para comprar coisas diferentes. O Prota se lembra que faz tempo desde a última vez que ele esteve em um shopping center comprando com sua família. E depois disso, a gente vê que Mutsumi começa a comprar várias granadas, o que faz com que o Prota se surpreenda. O Prota descobre que eles estão em um shopping center para espiões, golpistas, assassinos e membros do submundo. E é por isso que os outros irmãos estão comprando diferentes ferramentas necessárias para suas missões. O Prota também começa a comprar vários itens de espião, mas ele encontra uma garotinha chorando, que perdeu o pai de vista. O Prota decide ir com o Mutsumi para pedir ajuda para encontrar o pai da garota. Depois de fazer algumas perguntas à pequena, Mutsumi percebe que o pai dela foi levado para o mercado negro do shopping. Os garotos vão para lá e encontram várias pessoas perigosas do submundo, mas também conseguem encontrar o pai da garota, que foi sequestrado por alguns negócios que ele fez no passado. No entanto, o Prota aparece para salvá-lo, e isso faz com que eles sejam cercados por vários criminosos e caçadores de recompensas. Mas, nisso, todos os irmãos e o Sakura aparecem e decidem lutar no mercado negro, o que faz com que o shopping comece a desabar por causa do grande caos causado pela família. Os garotos terminam suas compras, e ao saírem do shopping, a gente vê que ele começa a se destruir por causa de todos os danos. E assim, termina o anime. E se você chegou até esta parte do vídeo, não se esqueça de comentar a palavra secreta, que será parte 2. E não se esqueça de deixar seu like, de quebrar o botão de se inscrever e de ativar o sininho, que é extremamente importante. Além disso, se vocês querem um alô em um dos vídeos, ou querem me recomendar um anime para resumir no próximo vídeo, lembrem-se de se inscrever no canal, para que possamos chegar aos 10.000 inscritos. Sem mais o que dizer, Rebobina se despede, até a próxima!